Olá, sétimo ano. Vamos então para a correção da semana 3 do PET volume 5 de História. E o tema de vocês é o movimento bandeirante e a interiorização do Brasil. Então vamos lá. Como já foi estudado nas unidades anteriores, a ocupação do território brasileiro deveria ter como ponto de partida a assinatura do Tratado de Tordesilhas de 1494. Ao qual Portugal teria direito de explorar somente uma faixa próxima ao litoral do Brasil. Então você pode observar isso por este mapa que eu coloquei aqui. Veja que essa linha vermelha é a linha do Tratado de Tordesilhas. Todas as terras que estivessem a leste desse tratado era direito de exploração de Portugal. E as que estivessem a oeste eram direitos da coroa espanhola. E o que acontece? Com o passar dos anos, os espanhóis encontraram minas de prata, metais preciosos e começaram a explorar esses metais preciosos aí nos antigos impérios incas, maias e astecas, né? Aí depois também que eles conseguiram encontrar as minas de prata em Potosí, eles ficaram mais focados nessas regiões. Então eles não deram tanto interesse em ocupar este trecho aqui que era de direito deles. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, a América Portuguesa foi se promovendo aí, adentrando a este território, para além do Tratado de Tordesilhas. Como que eles fizeram isso? Como é que o Brasil hoje passou a ter, né, esse formato que vocês conhecem aí através dos mapas? Vamos ver um pouquinho de como isso começou. Nós temos dois fatores aqui que ajudaram bastante para essa interiorização do Brasil, né, que foram as missões religiosas, que vocês já viram em aulas anteriores, né, que os padres jesuítas, eles tinham formado as suas missões aqui no litoral, porém, os indígenas, né, fugindo aqui de doenças, fome, escravização e tal, eles adentravam para dentro do território, onde as missões foram se concentrando para além do Tratado de Tordesilhas. Então, onde você vê essas cruzinhas aqui são missões portuguesas e aqui embaixo são espanholas. Aqui, outra coisa que ajudou bastante foi a expansão da pecuária. Eles passaram a adentrar, começaram aí pelo Rio São Francisco, né, seguindo o curso do rio, eles começaram a levar o gado para dentro do interior do país. Por quê? Um dos motivos deles levarem esse gado para o interior do país é que se o gado pisoteasse muito aqui onde havia muita plantação de cana-de-açúcar, o solo tornava-se infértil. Então eles começaram a adentrar o território em busca de pastagens para estes gados. E aí foram adentrando aí o interior do Brasil, tá? E outra coisa, outro movimento bastante importante foi o movimento dos bandeirantes. O movimento bandeirante, iniciado em São Paulo no século XVII, foi outro fator de grande importância para a ocupação do território, assim como as missões e a pecuária. Neste período, as grandes lavouras dessa região fizeram com que os paulistas necessitassem cada vez mais de mão de obra indígena escravizada e partiram para o sertão em busca de aprisionamento desses nativos. O nome Bandeirantes deu-se em função das bandeiras erguidas nessas expedições, enquanto buscavam capturar o maior número de indígenas possíveis. Então, eles começaram a adentrar o território em busca de capturar esses indígenas nas missões jesuíticas. Eles tinham preferências por esses índios, por eles já terem mais familiaridade com plantações, com colheita e já serem, entre aspas, civilizados, né? Já serem mais civilizados. Então, também eles foram de fator importante que foram desbravando novas terras. Em São Paulo, por exemplo, nós temos aí várias homenagens aos bandeirantes. E nós temos na primeira imagem aqui, esse é o Borba Gato. Muitas pessoas passam por essa estátua lá na Avenida de São Paulo e não sabem nem do que se trata. Mas ele é um bandeirante muito conhecido e essa estátua foi feita em homenagem a ele. Aqui embaixo
Nós temos aqui o Monumento às Bandeiras, que fica em frente ao Parque Nacional do Ibirapuera, lá em São Paulo. Também é outra homenagem aí aos bandeirantes. Eu tenho um vídeo que eu acho que eu não postei ainda aqui no canal, desse dia que eu fui visitar esses dois monumentos, que eu conto a história dos dois. Se eu já tiver colocado aqui, eu vou deixar nos cards, mas eu acho que eu não coloquei ainda. Mas se eu não fiz, eu ainda vou colocar ele aí, tá bom? Vou lançá-los para vocês aí após essas aulas dos pets. Então vamos às atividades, né? Temos aqui uma imagem, ciclo da Caça do Índio, quadro de Henrique Bernadelli, exposto no Museu Paulista da USP. E aí temos um texto que fala basicamente o que eu falei para vocês naqueles primeiros slides. Outra imagem e aqui mais um texto falando sobre os bandeirantes. E vamos para as atividades. Atividade número 1. Cite os fatores que favoreceram a interiorização do território brasileiro enquanto colônia de Portugal, rompendo com o Tratado de Tordesilhas. Os fatores foram as missões jesuíticas, a pecuária, as bandeiras, que eram os bandeirantes, e um aparente desinteresse da coroa espanhola em explorar este território. Este território que eu falo é o território que ficou além do Tratado de Tordesilhas, que pertencia aí à Espanha. Atividade 2. Por que os bandeirantes paulistas tinham preferência em capturar indígenas residentes nas missões jesuíticas? O objetivo principal dos bandeirantes era encontrar e atacar as missões jesuíticas, uma vez que poderiam reunir centenas ou milhares de indígenas em um só local, e estes já estariam habituados aos trabalhos nas lavouras, inclusive a trabalhar por excedente, tornando-os mais eficientes aos colonos. 3. Explique o que eram as bandeiras e as monções no movimento de interiorização do território brasileiro. Bandeiras, ou entradas, como também eram chamadas, eram expedições realizadas em direção ao interior, buscavam metais preciosos e capturaram indígenas para o trabalho escravo. As monções. Neste movimento, a busca por indígenas ocorria por via fluvial, ou seja, pelas águas dos rios, partindo da região sudeste em relação ao território do Mato Grosso. Atividade 4. Além de indígenas capturados para a escravidão nas lavouras, qual atividade econômica importante foi iniciada após descobertas das expedições bandeirantes? A mineração de pedras preciosas, ouro e posteriormente diamante, e o comércio e as trocas de produtos entre outras regiões, eles também se expandiram. Então foi isso. Se foi útil, curte, compartilha com seu colega, se inscreva para me ajudar também. Um grande beijo no coração, até a próxima.